Ok. Então, mecânica quântica em 3 dimensões, que é o tema da segunda prova. E tudo que a gente fez até agora, a gente preferiu tratar a função de onda como sendo uma função de uma única variável espacial e função do tempo, né? A função de onda completa. Ora, isso simplifica o tipo de problema que se pode tratar, extremamente interessante do ponto de vista dos conceitos. A gente pôde apresentar boa parte dos conceitos usando uma dimensão, mas os problemas reais são problemas, muitos deles são problemas tridimensionais. Então, a gente começa hoje o tratamento e, para começar de uma maneira simples, vamos tratar o primeiro caso em que eu vou usar coordenadas cartesianas, né? O sistema de coordenadas x, y, z. Esse sistema de coordenadas nem sempre e pelas afirmativas do senhor... Fecha teu microfone, Luiz. O Brasil teve toda a boa vontade para comprar, desde que não se comprasse de forma estabanada, desorganizada e dentro do que preconiza a legislação brasileira, até porque nós temos normas a ser seguidas. Muito obrigado. Senhor presidente, só pela ordem, rapidamente, eu queria saber qual... Pronto. Então, em 3 dimensões, pessoal, eu vou voltar aqui à minha equação de onda dependente do tempo, a minha solução geral. Então, a notação é a mesma. O psi maiúsculo é uma função das coordenadas espaciais, no nosso caso aqui, coordenadas cartesianas, x, y, z e o tempo, tá certo? Então, é a minha solução. E, tipicamente, o que é que eu vou ter que fazer? É resolver esse hamiltoniano, onde o meu V agora vai ser uma função de R. Tá certo? R, o meu vetor posição, tá certo? Que, nesse caso aqui, repito, eu vou estar representado em coordenadas cartesianas. Então, x, y, z em coordenadas cartesianas. Então, o que eu ia dizer? Nesse caso aqui, dependendo da simetria do meu problema, do meu potencial, pode ser complicado resolver isso em coordenadas cartesianas e, rapidamente, a gente vai ver que, no caso do átomo de hidrogênio, do sistema de um único elétron, né, que a gente vai tratar aqui, é melhor um sistema de coordenadas mais adaptado, no caso, coordenadas esféricas. Então, mas antes de avançar, deixa eu chamar a atenção aqui o que é que a gente fez em uma dimensão. Tipicamente, o que é que a gente fazia? Resolvia lá o hamiltoniano, a equação de Schrödinger, independente do tempo, a equação de autovalores, encontrava os psiens, as autofunções e autovalores, né, as autoenergia e as autofunções, e, com isso, você já tinha resolvido a parte temporal, e aí a sua solução completa, né, aqui eu substituo por um R, a sua solução completa são essas funções. Agora, isso aqui é uma função de R, tá certo? Então, essa combinação, né, os CNs, psiN, de R, é elevada à parte temporal, elevada aí é N, cortado T. Pronto, é o mesmo procedimento. Então, eu começo resolvendo esse hamiltoniano, tá certo? Só que agora eu tenho que considerar... isso aqui está incompleto, isso aqui está errado, a rigor. Isso aqui são os operadores, né? Evidentemente, e o meu potencial é um potencial VDR. Pronto. É assim que a gente passa por 3 dimensões. Então, exatamente, os operadores eu
associo os operadores de momento. Esses vocês bem conheciam, mas o índice é mudo aqui. Em cada direção eu tenho o momento, P de x é menos I, H cortado, D de x, o P de Y, menos I, H cortado, D de Y, P de Z, H cortado sobre I, D de Z. Então, a situação é bem simétrica, não tem nenhuma direção particular privilegiada, então você repete o seu cálculo e você pode escrever isso quando aqui você vai precisar do P2, esse operador eu vou escrever, então, em termos do nabla 2, tá certo? A derivada segunda, D2 dx2, D2 dy2, D2 dz2. Tá ok? Em coordenadas cartesianas, esse nabla 2 é escrito de uma maneira bem simples e direta. Então, como eu disse, você, para um determinado potencial, você vai encontrar as funções independentes do tempo, se n... Bom, desculpa. Você vai encontrar, para esse potencial, você vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, você vai encontrar os PCNs de R, e, com isso, combinando com a solução temporal, você encontra a sua solução completa. Ok. Então, dependendo da simetria do problema, eu escrevo o meu vetor posição em coordenadas cartesianas ou em coordenadas cilíndricas, R, θ e Z. Então, quando eu tiver uma simetria cilíndrica em torno de um eixo que eu vou chamar de Z, eu vou definir, então, uma coordenada R, que é a distância à origem, e um ângulo θ, ou φ, né? Seria melhor φ, porque eu vou... E esse ângulo φ. Então, φ dá uma volta aqui de 2π, R vai de 0 até o valor R, ele é sempre positivo, o valor de R, e a coordenada Z. Então, isso é conveniente para problemas que tenham simetria cilíndrica em torno de um certo eixo. Outro tipo de problema é quando você tiver um problema, um potencial central, em torno de um ponto, né? Um potencial do tipo 1 sobre R, como é o caso do potencial coulombiano. A carga positiva do núcleo, e ele vai estar segurando um elétron de carga negativa. Então, potencial, né, Q1, Q2, sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá ok? Então, um potencial desse tipo demanda outro tipo de sistema de coordenadas. Deixa eu escrever aqui rapidamente, por uma questão de simetria. Então, vou usar um R, um θ e um φ. Tá certo? Daqui a pouco eu vou fazer uma figurinha bonitinha e mostrar quem é R, quem é θ em relação ao eixo Z e o φ no plano XY aqui. Θ vai de 0 a π, né, para não cobrir duas vezes o plano, e o φ de 0 a 2π. Então, com isso, eu varro todo o espaço. Muito bem, mas a gente vai... Bom, estou repetindo aqui, já disse, então vou conseguir minhas autofunções, multiplico pela parte temporal e tenho minha solução. Isso aqui deve ser nabla 2. Essa equação independente do tempo que eu tenho que resolver para um determinado potencial. Razoável até aqui, tranquilo? E aí as soluções, está escrito aqui, as soluções. A solução global do meu sistema é uma combinação de todos os psiens, né, associada à evolução temporal, cuja frequência é n sobre h cortado, entra nesse termo aqui para cada componente. Então, faço essa combinação. Então, a mesma ideia, só que agora minha solução, independente do tempo, ela depende de 3 coordenadas. Muito bem. Eu vou pular isso aqui, eu volto para isso daqui a pouco, essa solução de
Isso aqui é extremamente importante. Eu vou falar daqui a pouco, só para justificar aqui, então, me permitam inverter. Quando você tiver um problema de simetria esférica, é importante usar o conceito de momento angular. Momento angular, recuperando o conceito lá da mecânica clássica, R vetor P. A gente vai recuperar isso aí, tentar aplicar isso aqui para a mecânica quântica, definindo um operador L, tá certo? E aí vai ser bastante útil para a gente obter certos resultados. Então, eu vou precisar de alguns truques matemáticos aqui que eu vou revisar daqui a pouco, mas quando eu tiver um problema de simetria de campo central. Tá certo? Então, volto para essa discussão daqui a pouco. Deixa eu pular para uma situação, eu acho que está aqui, mais simples, de um potencial porque eu estou em coordenadas cartesianas, não quero tratar de uma motivação que vai servir para coordenadas esféricas, então vamos continuar aqui num problema de coordenadas cartesianas, e ao invés de tratar a partícula livre, alguns livros tratam a partícula livre, eu preferi trazer o probleminha aqui de uma caixa. A gente resolveu em uma dimensão o problema de uma caixa, você tinha um potencial, né, que era zero entre a posição x igual a zero e x igual a A. Eu vou generalizar isso agora e vou construir uma caixinha x igual a x, y, z. Então, atenção que os eixos coordenados têm que seguir a ordem x, y, z. Então, aqui A e A. Então, isso aqui é uma caixinha de lado A, tá certo? E eu quero, dentro dessa minha caixinha aqui, entre x e A, para x, entre 0 e A, para y, entre 0 e A, e para z, entre 0 e A, o potencial é zero. Fora dessa região, ele é infinito. Então, é a generalização do meu curso infinito. E aí, para resolver isso, eu vou escrever minha equação em coordenadas cilíndricas, né, que é o meu nabla 2, está expresso aqui, e para onde for o V? Então, eu teria aqui mais o V, só que dentro da caixa esse V é igual a zero, tá certo? Então, é essa equação que eu tenho que resolver dentro da caixa com as condições de contorno. Então, um truque recorrente que a gente vai usar em várias situações, aqui é bem simples, nesse caso é bom começar com as situações bem simples, eu vou propor uma solução aqui, que é uma função produto, tá certo? Que que me permite fazer a separação de variáveis. Então, vou dizer que minha solução, o meu psi de R em coordenadas variáveis, é uma função de x, y e z, eu vou separar isso aqui e escrever isso aqui como sendo um x de x, um y de y e um z de z. Então, minha solução é o produto dessas três variáveis. Aí, vejam só, se meu psi é um x vezes y vezes z, tudo maiúsculo, isso aqui é uma solução, tá certo? Então, substituo esse psi aqui por quem? Esse psi aqui eu vou substituí-lo por x, y, z, tudo maiúsculo. Esse cara aqui é a mesma coisa, x, y, z, e esse sujeito, esse psi aqui por x, y, z, e esse cara aqui também, x, y, z. Tá certo? Aí, qual é o truque? Eu divido todo mundo aqui por quem? Por x, y, z. Se eu divido aqui todo mundo por x, y, z, veja só, esse operador aqui é um operador que atua em que variável? X. Ele só atua no x grande, porque esse cara aqui não tem x, esse cara aqui não tem x, então eles saem da minha derivada. Então, eles vêm para cá. Ó. O meu psi só sobrevive o x e o y
e o Z vem para fora. Aqui, só sobrevive, só fica aqui, sob a ação da derivada y, a minha função y, e vem aqui para frente o meu x e z. Mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio, só sobra z aqui e vem aqui x e y. Está razoável isso, pessoal? Então, veja bem, essa derivada só atua em x, essa derivada só atua em y, essa derivada só atua em z, e os caras aqui, yz vem para fora, x, z vem para fora, zy fica como coeficiente aqui. Muito bem, se eu divido o lado esquerdo e o lado direito dessa equação por x, y, z, isso aqui dançou, né? Virou 1. X, Y, Z dividido por X, Y, Z virou 1. Esse aqui divide por X, Y, Z por X, Y, Z, esses dois dançam, sobrou o quê? 1 sobre X. Então, no primeiro termo aqui, ficou 1 sobre X, D2X, dx2. Aqui, quando eu dividi por X, Y, Z, esses dois dançam, sobrou quem? 1 sobre Y. Esse cara aqui vai sobreviver quem? 1 sobre Z. Tá certo? Então, está aqui o meu 1 sobre Z. Ok? Então, veja que coisa legal. Quando eu proponho uma solução desse tipo, uma função do tipo produto só de x, só de y e uma função só de z, eu separo minhas variáveis. O primeiro termo da minha equação só tem x, o segundo só tem y e o terceiro só tem z, igual a uma constante. Ora, vejam bem, essa igualdade aqui, ela funciona para qualquer valor de x, funciona para qualquer valor de y, funciona para qualquer valor de z. O que é que a gente pode afirmar sobre esses termos aqui? Que eles são constantes. Tá certo? Pronto, isso é um resultado que vocês já encontraram em outras situações matemáticas, físicas. Então, esse cara aqui é constante, eu vou chamar esse cara aqui de K, K2, na verdade. Então, vou chamar cada um desses caras aqui de K2, mas para identificar isso aqui é um K2 de X, K2 de Y, K2, K de Z, dizendo mais corretamente, K de X ao quadrado, K de Y ao quadrado, K de Z ao quadrado. E aí, cada um desses carinhas fica como? Fica igual, olha aqui minha equação como é que fica, fica escrito de uma maneira bonitinha aqui, menos H cortado sobre 2M de 2X dx2, K2 de X. A mesma expressão para Y e a mesma expressão para Z. O sistema Esse D é parcial, essa derivada é parcial mesmo, professor? Ela é... Agora, aqui, veja só, aonde é que ela deixa de ser parcial quando eu proponho essa solução aqui, ó. Cadê? Onde foi que eu... aqui mesmo. Quando eu proponho essa solução aqui, e eu substituo aqui, ela só atua em X. Então, aqui, na hora que eu botei o sujeito em evidência, na hora que ele não está mais atuando em Y e Z, só está atuando numa função que é só função de X, eu posso escrever ela como derivada direta. Essa é a equação de Schwind. Independente do tempo, então, é uma derivada direta. Então, aqui eu já podia ter escrito como sendo um D direto. Muito bom, está certíssimo. Então, aqui eu posso escrever como sendo... Por quê? Porque x é só função de x, y é só função de y e assim por diante. Então, a derivada uma derivada não é parcial, é direta, né? E aí eu tenho essa relação entre as constantes, K2, K de x ao quadrado mais K de y ao quadrado mais K de z ao quadrado, a menos dessa constante aqui, é igual à minha energia E. Tranquilo? Ora, qual é a solução dessa função aqui? Qual é a função que eu derivando duas vezes vai dar a própria função a menos de uma constante? Isso é bem conhecido, são funções do tipo, eu posso escrever isso como usando a expressão de Euler, ou posso simplesmente dizer que isso aqui são funções
pegar só funções reais do tipo A elevado seno de kx de x mais B de x cosseno de x, e a gente, no fundo, a gente resolveu esses problemas em uma dimensão. Você vai repetir aqui para cada dimensão, tá certo? E aí vem o mesmo ritual, que eu não vou fazer aqui, de normalização, etc., condição de contorno, para ver quem sobrevive, né, dependendo da simetria, né? O nosso potencial, você pode pegar ele, sempre tem essa opção. Se você tem uma caixa de largura A, você pode pegar entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2, em cada uma das direções, né? E botar a sua caixinha centrada aqui em torno da origem, mal desenhado, mas espero que vocês tenham entendido a ideia. Ou você pode botar ela, a caixinha, como eu fiz há pouco, né? Entre 0 e A. Muito bem, dependendo dessa escolha, né, suas funções vão ter simetria par ou ímpar, e aí você vai fazer ou B igual a 0 ou A igual a 0, lembrando que aqui é o A de x, B de x, A de y, B de y, A de z e B de z. Então, as condições de contorno e normalização vão permitir determinar A e B. Um dos dois vira 0 e o outro fica normalizado pela integral de 0 a, né? Porque fora da região a função é nula. Tá ok, pessoal? Então, voltando aqui, não vou entrar mais em detalhe, eu acho que esse problema está na lista. Você tem, então, para as suas coordenadas cartesianas, né? Vocês sabem muito bem o que são coordenadas cartesianas. Eu tenho o meu vetor R aqui, o vetor R tem componente na direção I. Você botar um chapeuzinho aqui para dizer que é um vetor unitário, X na direção I, Y na direção J, Z na direção K. Então, meu vetor. Cuidado, o sistema de coordenadas ele é orientado. Se isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é Z. Isso aqui é crucial quando você for falar de momento angular, de produto vetorial. Essa ordem é fundamental. Então, dependendo da simetria do sistema, a Martina colocou aqui uma figura muito bonitinha, um torus aqui e tal, dependendo da simetria, eu vou escolher outro sistema de coordenadas, nesse caso aí seria interessante coordenadas cilíndricas, então, depende da simetria do problema. O problema que vai interessar para a gente é, então, o problema de coordenadas esféricas, porque, particularmente, eu vou estar interessado no potencial 1 sobre R, tá certo? Proporcional a 1 sobre R, o potencial coulombiano, né? A carga, eu vou colocar na origem uma carga positiva e quero distribuir um elétron. Quais são as soluções possíveis, quais são as ondas, as funções de onda para o meu elétron em torno desse núcleo, né? Definido por esse potencial aqui, V de R, certo? A menos a constante, sei lá, posso botar uma constante K aqui, né? Potencial coulombiano, 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, então vocês conhecem bem. E aqui, para quem não tem intimidade ainda, não lembra bem, vamos lembrar aqui o sistema de coordenadas esféricas, tá certo? Então, para o sistema de coordenadas esféricas, eu tenho, então, a posição de um ponto P aqui no espaço, eu uso o mesmo vetor R aqui para localizar, só que agora não vou usar mais minhas coordenadas cartesianas, x, y, z. Eu vou usar, então, o comprimento, a distância à origem, esse comprimento é sempre um valor positivo, então, R vai de 0 até infinito, né? Está definido nesse espaço, de 0 a infinito. O θ, eu vou definir um θ em relação ao eixo Z. Então, está aqui, x, y, z. Regrinha da mão direita, x vai para y, gera z. Então, se o z está para cima aqui, esse aqui é x, esse aqui é y. Então,
o meu θ é medido em relação ao eixo Z, e ele varia entre 0 e π. Ele só vai até aqui embaixo. Por quê? Porque o meu φ, que é medido em relação a x, ele vai dar essa volta completa aqui. Então, veja só, com esse minha coordenada R e mais θ, eu varro, todo mundo concorda que com isso eu varro meio espaço aqui. Mas como esse cara aqui me permite girar completo, eu consigo varrer todo o espaço. Tem que ter cuidado, reflita um pouquinho, que se você fizer θ variar entre 0 e 2π, você vai varrer 2 vezes a mesma região do espaço. Então, eu escrevi isso em algum lugar aqui, mas posso repetir. Vamos lá. R é definido entre 0 e infinito, o θ entre 0 e π, e o φ entre 0 e 2π. Ok? Muito bem. Agora, já andamos um bocado, eu já vou poder tratar daqui a pouco do problema do campo central, está aqui repetido. Então, repetindo aqui o que eu acabei de dizer, o R tem que ser positivo, o θ entre 0 e π, o φ entre 0 e 2π. Agora, se eu quiser passar das minhas coordenadas esféricas para as minhas coordenadas cartesianas, vamos lá, um exercíciozinho rápido aqui. R projetado em Z aqui vai me dar a minha coordenada Z. Então, quem é de trigonometria? Quem é o cosseno? É o cateto adjacente. Então, quem me associa a minha hipotenusa com o cateto adjacente é o cosseno. Então, Z é R cosseno de θ. Não é θ que está aqui? Muito, muito bem. Agora, para eu obter as outras coordenadas x e y, eu tenho que vir para o plano xy. Então, eu projeto primeiro R no plano xy. Então, quem que é aqui? É esse carinha aqui que me interessa. Concorda? E esse carinha quem que é? É o seno, é o cateto oposto. Então, eu vou projetar no plano. Projetando no plano, eu fico com R seno de θ, R seno de θ. Mas aqui, eu simplesmente projetei esse cara aqui. Não sei se a minha figura está ficando carregada. Deixa eu botar outra cor aqui. Eu projetei esse cara aqui. Esse aqui é R seno de θ. Todo mundo concorda com isso? Agora, eu quero projetar esse vetor azulzinho em Y e em X. Ora, quem vai me fazer isso é o meu φ. Então, o φ cateto oposto, não, φ está medida aqui, não, cateto oposto é esse carinha aqui, me dá o seno, me dá esse sujeito aqui, que é o Y. Então, tenho esse vetor, se você quiser chamar isso aqui de um R', só para. Então, esse cara aqui seria R', seno de φ é o Y. R', cosseno de φ é o X. Então, está aqui as transformações que me levam das coordenadas esféricas para as coordenadas cartesianas x, y, z. Razoável isso? E assim você pode também obter o que é que eu vou precisar aqui. Eu vou precisar de um elemento infinitesimal do vetor dr. Quem é esse elemento infinitesimal? Quando eu me deslocar o meu vetor dr, minha figurinha aqui está meio pequenininha, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Então, como é que eu obtenho esse elemento infinitesimal aqui dr? Fazendo um pequeno deslocamento aqui nessa direção. Isso aqui é um ΔR, tá certo? Então, o meu R está aqui. Se eu aumento de ΔR, tem um R mais ΔR, tem um deslocamento infinitesimal ΔR. Esse ΔR sendo tão pequenininho quanto eu queira. Mas eu preciso ter um deslocamento, eu quero um elemento de volume aqui, então eu tenho que ter
um deslocamento nessa direção aqui e nessa direção aqui. Ok? Deixa eu apagar isso aqui para o desenho não ficar pesado. Então, esse carinha aqui é simplesmente o ΔR. Mas quem é esse cara aqui? Então, esse cara aqui... Vou voltar aqui para mim. Esse carinha aqui, então está escrito aqui... Pronto. Então, eu tenho um dr na direção do meu vetor R, eu tenho o meu vetor R, na direção dele, eu pego um elemento dr. Mas eu quero agora, na direção desse meu vetor aqui, quem é esse meu vetor aqui? Esse vetor unitário nessa direção é um vetor que eu chamo de θ. Isso aqui é um vetor unitário. Você tem um vetor unitário na direção R, um vetor unitário na direção θ. Desculpe, isso que eu mostrei aqui, isso aqui é φ, né? Θ é esse carinha aqui. Então, na direção, isso aqui é um vetor unitário na direção R, um vetor unitário na direção φ e um vetor unitário na direção de θ. Tá certo? Então, quem que é esse cara aqui? Esse deslocamento aqui é R dθ, que o θ, eu vou andar aqui de θ a um θ mais dθ. Então, esse deslocamento aqui, eu vou pegar o vetor R e baixar ele um pouquinho. Então, me dá o deslocamento nessa direção de θ. E aqui, para fazer esse deslocamento aqui, eu vou ter que... Se eu fizer um dφ aqui, eu vou andar nesse plano aqui, mas eu tenho que levar ele aqui para cima. Para levar ele aqui para cima, eu multiplico aqui por R seno de θ e faço o meu deslocamento dφ. Está razoável isso? Então, o meu elemento dr é dr na direção R, R dθ na direção θ, o vetor unitário, R seno de θ dφ. Veja aqui. Para subir aqui é o seno de θ. Deixa eu voltar aqui. Aí agora, pessoal, coisa bonitinha aqui, a gente não vai fazer isso em detalhes, mas o que é que eu tenho? Eu tenho minha equação de onda, que é a minha equação de onda, menos H cortado sobre 2m, nabla 2, que nabla 2, em coordenadas cartesianas, era simplesmente D2. Ops. Eu vou aplicar isso na função psi, D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dz2. A gente viu lá atrás que, quando a simetria permite, eu vou usar esse laplaciano. Agora, nabla 2 é mais rápido. Então, escrever esse cara aqui em coordenadas esféricas está aqui. Já mostro ele aqui para vocês. É essa expressão. Então, isso é o meu nabla 2 em coordenadas esféricas. Então, 1 sobre RD2, 1 sobre R2, dr, de quem? dr2 de psi-dr, mais nabla 2 em coordenadas R, θ e φ, aplicada à função psi, em coordenadas R, θ e φ. Então, esse é o primeiro termo. O segundo termo, 1 sobre R2 sendo 1 sobre R2 seno de θ, D2 de θ, primeira derivada, seno de θ de φ de θ. Então, a derivada é de segunda ordem. Aqui tem ddr, mas aqui tem ddr também. Então, é de segunda ordem. Aqui é de segunda ordem e aqui também é de segunda ordem. Então, essa é a expressão do meu nabla, e é isso que a gente vai ter que resolver para um determinado potencial. Evidentemente, eu vou usar isso aqui se o meu potencial tiver, se ele tiver simetria esférica. E aí, parece desesperador, tem dois caminhos aqui. Então, uma maneira de resolver isso aqui
é a gente, por exemplo, usar aquele resultado que eu não mostrei para vocês, que eu posso fazer agora, ou sair fazendo um processo mais tranquilo de substituições. Então, eu posso, nessa altura do campeonato aqui, voltar para o momento angular, mas eu acho que eu vou fazer essa opção de seguir aqui essa substituição e, para não ficar muito, com muita mudança, eu tenho medo de não ficar muito didático o que eu estou apresentando aqui, eu vou continuar com essa solução de usando essa técnica de separação de variáveis, vou fazer essa tentativa e na próxima aula eu posso comentar, né, do momento angular. Né? Então, vou pular aquela parte lá. Então, para não perder a sequência, vamos continuar aqui com essa discussão. Ok, pessoal? Então, o truque aqui, uma tentativa que a gente pode fazer aqui é supor que minha solução psi é uma solução do tipo R, que depende apenas de R, e Y, que depende de θ e φ. Então, R é uma função apenas da coordenada radial e Y das coordenadas angulares θ e φ. Tá ok? Então, vamos fazer essa tentativa, vou escrever essa minha solução dessa forma aqui, substituo aqui e vamos ver o que é que acontece. Vamos fazer isso. Professor. Então, substituindo aqui na minha equação de onda, o que é que eu obtenho? Veja só. Então, minha solução, repetindo aqui, psi é igual a um R só de R e um Y de θ e φ. Então, quando eu tiver uma derivada em psi do tipo dr, tudo que é Y cai fora. Então, o Y ficou aqui, porque o operador ddr, tanto esse quanto esse, não atua em Y, ele é constante em relação a R, ele sai. Não atua no operador, o operador não atua nele, eu ponho ele aqui como em evidência. Tá certo? Tá razoável isso? Aqui, veja só, o R, operador derivada em θ, não atua em R, ele sai, eu posso botar ele aqui em evidência, e esse operador atua apenas na função Y. Esse operador em φ, a mesma coisa. Então, R sai. E eu tenho aqui V, o meu potencial, V psi, né? O meu potencial, um V de R qualquer aqui, esse aqui é a minha função psi, esse aqui é a minha função psi, é psi. Muito bem. Aí eu vou fazer, veja só, esse potencial aqui, ele depende de R. Então, eu vou agrupar esse sujeito com esse termo aqui, porque isso aqui depende de R. Tranquilo? E aí, de quebra, eu vou botar esse termo constante junto. É uma opção que eu posso fazer aqui. Então, vou pegar esse termo aqui, que depende de R, esse termo depende de R, e esse cara aqui, botar de um lado, e do outro, coloco esse outro aqui. Muito bem. Aí, como é que fica isso tudo? E, de quebra, eu multiplico todo mundo por 2mR2, porque tem um R2 aqui, tem um R2 aqui, vai ser conveniente eliminar esse R desse termo aqui, eliminar o R2 desse termo aqui, então multiplico todo mundo por 2mR2 sobre a cortada ao quadrado. De quebra, boto um sinal menos, porque pode ser conveniente eliminar esse sinal ali. E o que é que eu fico? Eu fico, então, com esse termo, mais esse termo aqui, que depende de R também, mais o E, então fica o quê? Fica... cadê o... Ah, não, desculpe. Tem uma frase aqui, eu pulei. Eu ainda tinha que fazer alguma coisa aqui. Antes de fazer isso, pessoal, desculpe, deixa eu voltar um passo aqui. Eu vou ter que dividir toda essa equação aqui por quem? Primeiro, eu tenho que dividir o mesmo truque que eu fiz antes, por R, Y. Se eu divido aqui por RY, eu divido aqui por RY, divido aqui por RY, e divido aqui por RY, e divido aqui
por RY. Pronto, desculpe. Aí esse cara dança com esse, divide o lado direito e esquerdo da equação primeira, a mesma coisa, esse cara dança, esse R dança com esse R dança com esse R, e esse Y dança com esse Y. O que é que sobrou aqui? Agora sim. E depois de multiplicar por essa constante, o que é que sobrou? Sobrou 1 sobre R, está ele aqui, o meu operador em R atuando na minha função R, mais esse termo aqui, porque o V é um V de R, mas agora não tem mais função aqui, só o V de R menos E. Razoável isso? Então, ficou esse primeiro termo que eu separei aqui, e o que sobrou? Sobraram esses dois termos aqui com coordenadas angulares. Então, ficou 1 sobre Y, que dei ele aqui, 1 sobre Y, e 1 sobre Y aqui, e 1 sobre seno de θ, d de θ, de seno de θ, dy de θ, 1 sobre seno quadrado de θ, d2y, dφ2. Tranquilo? Então, esse cara aqui, todo mundo aqui, nessas duas parcelas aqui, são funções de R, e todo mundo aqui é função de θ ou φ. Então, se essa igualdade vale para qualquer valor de R, de θ ou de φ, isso, aquela velha história, isso aqui é igual a quê? Esses dois termos são iguais a uma certa constante. Quem é essa constante? Aí eu vou tirar do bolso e vou... É conveniente, né, dizer que essa constante é L mais 1. Vocês vão ver, claro que a gente podia chamar essa constante de um certo alfa ou uma letra qualquer e depois ia obter isso aí. Mas o caminho mais fácil é já chamar L, essa constante de L mais 1, e vamos ver o que é que dá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a parte que depende só de R, eu vou chamar igual a uma constante L mais 1, e a parte que depende só de θ e φ, só das coordenadas angulares, eu vou também chamar de, passei de volta para o lado de cá, ficou menos, né, que a soma é igual a 0. Esse cara mais esse cara aqui é igual a 0. Ou você passa para o outro lado e chama menos a constante. Muito bem. Então, com isso, a gente vai resolver quem agora? Vamos tratar primeiro dessa equação angular. E depois a gente vai para essa radial. Tá certo? Então, para começar a analisar essa equação radial, o primeiro truque que eu vou fazer aqui é o seguinte. Veja só, aqui eu tenho 1 sobre y seno de θ, se eu multiplicar aqui, 1 sobre y seno de θ vezes seno de θ, tá certo? Então, tem 1 sobre seno de θ aqui, 1 sobre seno de θ multiplicado por seno de θ aqui. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar simplificar isso aí e vou escrever isso da seguinte maneira. Vou multiplicar isso aqui por y seno de θ ao quadrado. Aqui, y seno de θ ao quadrado, e se eu multipliquei do lado esquerdo, tenho que multiplicar do lado direito também, y seno quadrado de θ. Pronto, primeiro truque que eu vou fazer. Aí, qual é a vantagem disso? É que aqui tem θ, mas aqui eu só tenho φ. O que é que eu quero fazer? É me livrar dessa mistura de θ e φ. Então, por isso que eu multipliquei por y seno quadrado de θ. Razoável? Então, o que é que eu fico quando eu multiplico essa equação por y seno quadrado de θ? Eu fico seno de θ, né, que tinha um seno de θ embaixo, aí cortou com o quadrado aqui, ficou um seno de θ em cima. O 1 sobre y com y dançou. d de θ, seno de θ, dy d de θ, mais
Veja só, o que sobrou aqui depende apenas de φ. Tá ok? E aí você ficou com essa expressão desse tipo aqui. Ok, já é um bom avanço. E, mais uma vez, vou usar aquela velha tentativa de separar as variáveis usando a função produto, na tentativa de fazer a separação de variáveis. Então, vou definir uma função que depende apenas de θ, então isso aqui é um θ maiúsculo, é um θ de θ, e um φ maiúsculo, que é um φ de φ. Às vezes eu escrevo o meu φ assim ou assim, tipicamente eu tenho escrito dessa maneira, para não chamar atenção, para não confundir vocês mais ainda. Ok, pessoal, então, propondo a solução desse tipo, isso aqui ficou feio, né? Então, deixa eu escrever aqui, rapidinho. Então, eu tenho 1 sobre... Eu vou substituir aqui, então vai ficar seno de θ, vale a pena ir devagarzinho aqui, d de θ, e essa função, produto, ela aqui, a derivada em θ, ela vai atuar apenas em θ maiúsculo. Então, aqui vai aparecer dθ, tá certo? E o meu φ vai ficar aqui, eu vou botar aqui bem fora, aqui bem em evidência, o φ de φ. Aqui, ele vai atuar apenas em φ. Então, vai aparecer aqui minha função θ, e ele vai atuar, esse cara aqui vai atuar... alguém pode dizer aí, você já pode usar a derivada total, verdade. Então, já podia escrever derivada total, esse aqui é o meu φ de φ igual a menos. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar menos L mais 1 seno quadrado de θ, e aqui vai aparecer o meu θ. Muito bem. Agora eu vou dividir tudo isso aqui por quem? Por θ e φ. Quando eu dividir todo mundo por θ e φ, esse cara aqui dança, esse cara aqui dança e fica 1 sobre φ aqui. Aqui, esse cara aqui dança e fica 1 sobre θ. Razoável isso? Né? Dividir todo mundo pelo produto θ-φ. E aí, o que é que sobrou? Sobrou esse termo aqui, que é 1 sobre θ, e uma função que só tem θ. Esse cara aqui, 1 sobre φ de φ, e esse cara aqui, que é uma constante, que depende de... tá ok. Então, vamos agrupar. Então, aqui está muito feiozinho, mas por isso que eu fiz lá um pouco em detalhe. Então, ficou aqui 1 sobre a função, isso aqui é a função θ, seno de θ, d de θ, que é o derivado total, seno de θ, d de θ, d θ. Esse cara aqui, não posso apagar aqui. E esse 1 sobre θ, ele vem até aqui, tá certo? Porque eu tenho seno de θ aqui, quando eu botar esse termo aqui junto desse aqui, ele vai aparecer aqui, então, o meu... É isso mesmo? E o outro termo, peraí, onde é que eu estou? Agrupei. Aqui tem seno de θ, fica junto desse carinha aqui, e esse cara aqui, que tem só tem φ, fica agora igual a 0. Qual o passo que eu tenho que dar agora? O passo que eu tenho que dar agora é repetir aquele mesmo raciocínio. Pronto, cheguei. É que esse termo aqui só depende da coordenada
θ, e esse cara aqui só depende da coordenada φ. Se essa soma ela é igual a zero para qualquer valor de θ e valor de φ, isso aqui tem que ser uma constante. E essa constante eu vou chamar de quem? De M2. Então, chamo esse cara aqui de M igual a M2, e esse cara aqui, passando para o outro lado, fica menos M2. Razoável isso? E aqui, pessoal, veja só. Eu vou resolver a primeira parte, a gente vai ter a primeira solução aqui do meu sistema de coordenadas esféricas. Você veja que em nenhum momento aqui eu estou falando de qual potencial tenho aqui, porque o meu potencial é um V de R. Então, a parte esférica, ele independe disso aqui, independe dessa forma do potencial radial, porque essa parte aqui é toda angular. Então, eu vou me preocupar com a parte radial quando eu for resolver essa parte da equação. A parte angular, por isso que tem aquele outro truque de fazer um tratamento em termos de momento angular, que eu vou obter os mesmos resultados, chegar no mesmo, nas mesmas conclusões, porque é um comportamento geral de qualquer sistema que tenha simetria esférica. Razoável? Então, vamos lá. Eu estou aqui analisando a parte angular, tentando construir a minha função y, que a gente propôs como sendo uma coisa do tipo um θ de θ e um φ de φ. E agora a gente separou as duas, obteve uma equação só para θ e uma equação só para φ. Tá certo? E essa solução aqui, se eu escrever dessa maneira aqui, ó, D2 φ dφ2 igual a menos M2 φ, isso aqui tem uma solução muito fácil. Qual é a função que eu derivando duas vezes dá ela mesmo a menos de uma constante? Então, essa solução é trivial, são funções, eu posso escrever na forma complexa, são funções do tipo E elevado a mais ou menos IMφ. Podia botar um módulo de M aqui, alguns livros vocês vão encontrar aí um módulo. Então, a solução dessa equação é uma função desse tipo. Basta derivar uma vez, derivar duas vezes, que o M vai aparecer aqui, né? Ele desce uma vez, desce outra vez e você encontra aquela solução. Você tem que separar, funciona para M's positivos e M's negativos. Como eu disse, você pode botar um módulo aí, todos os dois são soluções, tá certo? Então, nós temos uma primeira solução em φ. Agora, lembre-se que φ é nossa coordenada, né, que foi definida no plano XY, né, se você quiser chamar assim, vale qualquer posição, mas ela é definida entre 0 e 2π, tá certo? Então, para ser mais preciso, isso aqui é a minha coordenada φ. Então, ela é definida dessa maneira e significa que qualquer ponto, a minha função, ela se repete a cada 2π, tá certo? Então, essa função de φ ela é igual a φ mais 2π, ou qualquer múltiplo de 2π, tá certo? Então, eu já obtenho aqui um resultado muito interessante de que, se essa minha função, esqueci isso aqui, se essa minha função, que é elevado a im φ mais 2π, é igual à própria função, isso leva a que resultado? Que essa função im 2π, né, isso tem que ser igual a 1, tá certo? Porque eu posso, bom, se vocês quiserem, eu posso escrever isso da seguinte maneira: é elevado a im φ
mais E elevado a I, M, não, IM 2π, isso tem que ser igual a IMφ. Esse cara igual a esse sujeito aqui é igual a 1, tá certo? Então, isso aqui vale para eu obter isso cada vez que M for igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Então, já obtenho uma quantização dessa solução enfim. E M deve ser um número inteiro, né? No sentido, quantizado nesse sentido, que M é um número inteiro. Então, você vai agora, são 3h20, eu vou comentar rapidamente, eu posso voltar na próxima aula rapidamente sobre esses passos, porque eu não queria entrar nessas soluções já no fim de aula. Ô, professor, se eu puder voltar ao slide anterior, pois não. eu estava olhando aqui uma dúvida aí nessa conta que você estava fazendo aí, esse exponencial igual a 1, né? O senhor cancelou ele com o do outro lado da igualdade, né? Mas esse φ aqui, o φ que está no meio, né? Exponencial de m, φ mais 2π. O senhor está cancelando M esse... vezes 2π, isso tem que ser igual a 1. Então, isso não sobraria só o φ, não? O exponencial do φ? O senhor cancelou a do lado esquerdo. Vamos começar daqui de novo, só para a gente ver aqui. Ó. Seria aqui, ó, reescrevendo. Minha solução é do tipo E elevado a I. Não vou explicitar sinal aqui. Eu podia botar um módulo aqui, mas pode confundir mais do que ajudar. Então, estou escrevendo esse do lado esquerdo, φ mais 2π. Concorda? Eu estou substituindo, estou calculando minha função φ, que eu disse que φ era desse tipo aqui. É elevado a IMφ. Tá bom? Então, mas eu estou escrevendo para φ mais 2π. Pronto, está escrito aqui, acho que está correto isso, e φ de φ. Então, elevado I, M, φ. Ok, é isso. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Entendi e o que agora, sobrou IM 2π. Aí sobrou E elevado a I, M, IM 2π. Não é isso? Professor. Pois não. Então no esse caso, cara aqui uma é igual soma, a né? quanto? É igual a 0, né? Exato, tem que ter uma soma aí, né? Tem que ter um produto, aliás. No caso, é um produto. Espera aí, eu fiz uma besteira, me diga aí onde está a minha besteira. Não, besteira não, tá vendo? Que vai ficar exponencial de IMφ vezes tá bom. IM2π. Entendi. Vixe, isso aqui, e ainda por cima escrevi. Deixa eu apagar rápido. Gravou, né? Não posso nem apagar. Então, esse cara aqui é igual a 1, mas a soma aqui, desculpe, estou vendo aqui, minha besteira é isso aqui, né? Pronto, isso aqui é um produto. Então, esse cara é igual a esse, e esse termo aqui é unitário. Tá bom, entendi. Está claro para todo mundo? O meu erro foi escrever um mais aqui. O mais está aqui em cima, evidente. Né? Então, exponencial, qualquer coisa elevado a A mais B é igual a E elevado a A vezes E elevado a B. Olha que termina aprendendo. Ok, pessoal, obrigado. Então, mas todo mundo concorda que esse sujeito aqui, sendo igual a 1, esse M ele está quantizado. Ok? São múltiplos de... Cada vez que eu tiver um múltiplo de 2π, eu obtenho uma solução. Eu atendo essa equação aqui. Beleza. Então, pronto, vamos para essa equação. Se a primeira, a parte angular, a parte em φ, desculpe, está resolvido, é fácil, falta essa aqui. Vamos resolver a segunda parte, porque minha solução era um y de θ e φ, que a gente propôs uma solução produto. Não foi isso? Pronto. Então, essa parte aqui está resolvida, é uma solução
periódica simples, e falta resolver θ. θ é um pouquinho mais sofisticado. E como é que a gente resolve esse negócio aqui? Então, vamos lá. Eu não sei resolver isso, mas também a gente não precisa resolver. Por quê? Porque se alguém já fez, um matemático lá no século XIX já resolveu para a gente, e a solução dos tetas, elas são dessa forma aí. A menos de uma constante. Essa constante, em geral, a gente vai normalizar na parte radial. Então, mas vamos escrever uma constante aqui e um P de L M de cosseno de θ. O que é isso? Isso são as funções de Legendre, que são soluções dessa equação angular aqui. Tranquilo? Que já ajudou você propor aquelas constantes m ao quadrado, L mais 1, é extremamente conveniente propor já dessa maneira, porque você já pode escrever soluções desse tipo aqui. Senão ficaria chato, teria que fazer uma correspondência aí das constantes, então já simplifica. E quem são essas funções? Então, essas funções eu posso escrever através de uma chamada relação de recorrência, né? Se eu tiver um P de L de x, veja só, vou mudar a notação aqui. Essa função, o P é uma função, o argumento dela aqui é cosseno de x. Desculpe, cosseno de θ. Eu vou chamar cosseno de θ de x para não ficar carregando cosseno de θ para tudo que é lugar. Não confunde, porque não tem x nenhum aqui, ninguém vai confundir com a coordenada x, é só uma mudança de variável, vou chamar cosseno de θ de x. Então, é conveniente porque condensa minha notação e eu posso escrever essa relação de recorrência. Eu tendo uma relação de P de L de x, P, índice L, índice M de x, ela tem essa relação de recorrência aqui, onde isso significa que isso aqui é a potência desse polinômio aqui é módulo de m sobre 2, e a derivada é módulo de m, isso é a ordem da derivada. Se m igual a 1 é a primeira derivada, se m igual a 0, derivada 0, se m igual a 2 é a segunda derivada, e assim por diante. Então, eu tenho aqui os meus P de L, tá certo? Aí, com isso, eu gero os meus P de L de m. Então, usando essas relações de recorrência, né, essa é a chamada fórmula de Rodrigues. Então, tudo isso eu estou tirando do bolso e estou apresentando para vocês aqui. Você pode obter, então, as suas funções. Chamando a atenção que o L você pode mostrar também, né? Deixa para os matemáticos, que o L é quantizado, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E a gente vai mostrar mais na frente que existe uma relação entre L e M, tá certo? O M está limitado por L, em módulo. Então, vou apresentar os resultados. Estou reescrevendo a fórmula aqui de Rodrigues, e está aqui o P de L de x, né? Lembrando que o meu x é o cosseno de θ, né? Mas escrevendo em termos de x, como é que fica aqui? Para simplificar. Vamos substituir, testar isso aqui. Se L for igual a 0, qualquer número igual elevado a 0 é igual a 1, então isso aqui fica 1 sobre 1, vezes fatorial de 0 é 1, isso acho que vocês aprenderam em algum lugar. Essa aqui é a derivada de ordem 0 dessa função de elevada a 0. Porque o número elevado a 0 é igual a 1. Então, isso aqui dá o quê? Dá 1. Então, o P de 0 é 1. Confere. Vamos fazer mais 1 ou 2. Mais 1, vocês fazem o resto. O segundo, para n igual a 1. N igual a 1, você tem 1 sobre 2. L fatorial, isso aqui dá quem? 1 fatorial dá 1. Fica 2, 1 meio, não é isso? A derivada de ordem 1 é d dx. De que função?
de x2 menos 1 elevado a que potência? 1. A gente está calculando 1. Então, pronto, isso aqui é igual aqui a 1 meio, repita aqui 1 meio, a derivada disso aqui é uma constante, dá 0, então, derivada de x2 dá 2x. O 2 dança com 2, isso aqui é igual a x. Opa, deu certo. Então, P de 1 é x. O que é o P de 2? Vocês verifiquem que isso daí, que dá isso. Que é só derivadas de polinômios. Eu fiz 2 primeiros aqui, só para mostrar que não tem mistério nenhum, parece complicado, mas é só ir aplicando essa expressão de forma recorrente, tá certo? Vai aparecer essas funções porque você vai ter derivadas de ordem superior dessa expressão. Essa expressão, de onde vai aparecer os termos aqui? Essa expressão aqui vai ser x2 menos 1 vezes, isso aqui é L igual a 2, né? É o quadrado, fica x2 menos 1. Aí você abriu isso aqui e tal, você vai chegar nessa expressão aqui, e assim por diante. Tranquilo? E aqui está, P0 é igual a uma constante. Então, P0 é igual a 1, para ele aqui, ó, P0, essa reta aqui, constante. P de 1 é igual a x, ó, P de 1 aqui. Ó. P de 1 é essa reta. E a próxima função é uma função quadrática deslocada. Então, essa função quadrática aqui é o P2. O P3, um polinômio de ordem 3, então, cruza 3 vezes o eixo do x, e aí por diante. Tranquilo, pessoal? Agora, x, na verdade, eu não sei se eu botei aqui a figurinha já. Você pode mostrar que o m, que essa derivada que dê, onde é meu argumento, eu tenho que voltar para onde para mostrar isso aqui, que essa derivada, no maior, eu posso, dependendo da ordem do polinômio, a maior derivada que eu posso ter aqui é da ordem de L. Então, o m, eu não posso derivar o meu polinômio mais do que a maior potência do meu polinômio. Então, o módulo de m vai ficar limitado pelo maior L. Então, eu posso afirmar que o meu m vai ficar limitado, né? O módulo de m, no máximo, que é o módulo de m, ele fica limitado por L, porque eu não posso derivar mais do que isso. Então, o m fica definido entre menos L e mais L. Razoável isso? Então, já terei outra, não só a relação, a quantização do m, mas já associa a quantização, como é que chama? Azimutal com em m com a quantização em L. E veja só, um exercício interessante é o seguinte, é lembrar que o meu x lá, o meu P de x, na verdade, o x foi uma substituição que a gente fez para cosseno de θ. Voltando aqui para cosseno de θ, isso aqui continua constante, então ele é esfericamente constante, isso aqui é só uma representação, não é isso? Eu não estou dizendo nada sobre o raio, eu não estou resolvendo a parte radial, só estou dizendo que ele é simétrico, então isso aqui é uma representação do P de 0, L igual a 0, M igual a 0, se L é igual a 0, qual o maior M que eu posso... isso é uma discussão interessante, né? Se o L limita o M, então, quando eu tiver aqui, vamos voltar para cá um pouquinho, se eu tenho esse space, eu posso obter o meu P de ML, sabendo que o meu M vai estar limitado por L. Então, quando L for igual a 0, quanto é o meu M aqui? Qual é o M que eu posso obter aqui? M só tem um M possível aqui, é 0.
Aqui eu tenho M, L igual a 1, eu tenho menos 1, 0 e mais 1 para o M. 2, o M vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Está razoável isso? E assim por diante, né? Porque o M é limitado, né? Pelo valor máximo de L. Então, escrevendo explicitamente aqui, isso aqui é o L e o M. Se o L é 0, o M obrigatoriamente é 0, então eu tenho P00. Não vou falar de degenerescência ainda. Professor, o P seria a forma, né? A forma geométrica das órbitas dos elétrons. Exatamente. Essa função, vamos lá. Então, essa função aqui, ela é uma constante, mas ela é uma constante, veja bem, ela é uma constante na coordenada x, mas isso aqui não é coordenada x, essa função x é um cosseno de θ. Então, vamos voltar para o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ vai ser constante. Então, quer dizer que para qualquer θ, essa função aqui é simétrica. É isso que quer dizer. Agora, vamos substituir vamos ver o caso em que o L é igual a 1. Então, se L é igual a 1, o M pode ser 1, 0... Espera aí. 1, 0... 1 e 0, né? E pode ser 1 e 0. 1 e 0. Espera aí. É por simetria. Pronto. Uma dúvida que surgiu na minha cabeça aqui, eu não quero confundir vocês, não. Então, no máximo, ele pode ser 1, é igual, ou então pode ser 0. Então, se ele for... por que eu... Espera, como é que eu obtive? Ah, tá bom, desculpe. Porque eu tinha o P de L, agora eu tenho que obter o meu P de M. O meu P de M, eu tenho que aplicar no meu P de L essa operação aqui para poder obter o P de L. Ok? Aí tenho que derivar uma vez. Aí, entendi. Me lembrei agora, estava confuso. Aí eu tinha seno, eu vou ter seno e vou ter cosseno. Aí depois eu vou ter... Aí vocês checam isso aí. Para L igual a 2, aí eu tenho 2, 1 e 0. Pronto, agora sim. Então, para L igual a 1, eu tenho M igual a 1 e 0. Para L igual a 2, eu tenho M igual a 2, 1 e 0. E está aqui os valores possíveis obtidos pelaquela relação. E aqui tem as funções de P00, né, que ele é simétrico, porque é constante. Isso, repito, não tem limitação de raio, né? Isso aqui é só uma representação. Aqui é só a representação angular. Aqui... Na verdade, é a região onde há uma maior probabilidade de encontrar a partícula, né? Isso, aí quando a gente voltar lá, a gente está fazendo só matemática aqui, mas quando a gente voltar à função de onda, então quando eu voltar, eu não fiz a parte radial, aqui eu só estou tratando da parte angular, então, sabendo que isso aqui é, claro que eu vou ter que multiplicar por R depois, isso aqui é minha função de onda, eu sei que minha função de onda ao quadrado, isso aqui, a integral, né, em dr, isso é igual a 1. Então, isso é uma densidade de probabilidade. Muito bem, é isso mesmo. Então, psi ao quadrado, isso aqui é uma densidade de probabilidade, eu vou normalizar o R depois, a gente vai levar a normalização para frente, e na parte angular, isso representa a distribuição de probabilidade do seu elétron. Então, você vai ter um elétron que vai ter isotropicamente distribuído em torno do centro, mas vai ter outras soluções de momentos angulares diferentes. Aqui eu vou associar
a um momento angular, ele vai ter uma simetria em torno do eixo do Z, aqui, tá certo? Que pode ser assim ou assado. Isso aqui, quando eu girar em torno de Z, eu não vou conseguir desenhar aqui, mas se eu usar, isso aqui vai girar dessa maneira aqui, assim, né? Então, vai ficar uma coisa... É um torus, não sei se vocês conseguem imaginar, para essa figura aqui, imagine que você tem um toruzinho aqui, um pneu, que você colapsou, essa parte bateu nessa aqui, essa parte bateu nessa. Se ela colapsar, vai ficar essa figurinha aqui. É pegar essa figura e girar em torno de Z, desculpe, é uma figura de revolução. Essa aqui é mais fácil de visualizar porque vira um halteres, né? Girou aqui, vira um halterezinho, que o cabinho aqui é nulo. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, essas são as soluções e eu não vou... O que a gente faria? Então, é o que eu acabei de falar, vocês me provocaram aí, a gente acabou de falar disso aqui. Então, eu tenho uma solução que é um produto R e Y. A parte em R a gente não tratou ainda, mas a parte θ e φ, a parte em φ tem essa forma aqui, a parte em θ é um pouquinho mais complicado, a gente não obteve, só mostrei para vocês que são os polinômios de Legendre que a gente obtém com aquela formulazinha de recorrência de derivados para obter o termo em N, e em L são a fórmula de Rodrigues, né? E, para fazer essa normalização, a gente vai ter, então, que, primeiro, encontrar a parte radial. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque... Pronto. Para fazer essa integração, eu vou ter que pegar o meu elemento de volume, fazer a minha integraçãozinha, mas, repito, a gente vai ter que resolver primeiro a parte angular. Ok? E só lembrando aqui que, para fazer aquela integração, eu acho que foi isso que eu botei duas transparências aqui, para lembrar que essa integral aqui tem que ter cuidado com esse dr aqui. Esse dr é o que eu mostrei para vocês lá na frente, é um dr, r de θ, r seno de θ de φ, é esse elemento de volume aqui que eu tenho que somar em todo o espaço. O meu elementozinho de volume, e é isso que vai me dar a minha normalização. A minha normalização, eu vou separar e vou já pegar essa parte aqui e verificar que isso aqui está normalizado e deixar a minha normalização final para a parte radial. Há 5 minutos que eu estou prometendo parar, eu agora vou parar, porque eu quero voltar com muita calma na próxima aula e revisar essa parte angular e apresentar para vocês a solução radial.